A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já está no Supremo Tribunal Federal para o segundo dia de julgamento da aceitação ou não das denúncias contra Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe de Estado. Ao vivo em Brasília, Bruno Pinheiro acompanha, traz mais detalhes a respeito dessa movimentação. Aliás, a defesa chegou a fazer algum comentário por aí ou não, Bruno? Bem-vindo. Os advogados não se manifestaram, foram os primeiros, na verdade, em acessarem aqui o Supremo Tribunal Federal hoje logo cedo. Na sequência, os outros advogados dos denunciados também chegaram, mas os advogados de Jair Bolsonaro não se manifestaram. Uma informação que eu acabei de confirmar agora é que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai assistir ao julgamento hoje em um outro local. Eu até tentei confirmar essa informação sobre o local específico, mas se fala nesse momento de uma reunião interna da legenda e que nesse momento a gente não iria então ter essa chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Supremo Tribunal Federal. Então a gente fala a expectativa de uma reunião com os líderes. Isso tem acontecido sempre na residência do deputado federal Coronel Zucco ou na sede do Partido Liberal também. Ontem foi uma surpresa, sem o credenciamento, o ex-presidente chegou e assistiu. Hoje teve um reforço na segurança para esperar ele vir. E a informação é que ele não vai comparecer. Alguns advogados estão conversando, alguns ainda insistindo na mesma sustentação de ontem sobre acesso aos documentos, sobre muitos documentos que foram compartilhados, que isso dificultou um pouco o entendimento, estudar este caso por tempo muito curto. Outros também reclamaram que o tempo de sustentação é muito curto, 15 minutos, não conseguiram ir se ater aos fatos justamente desta denúncia. Então, são esses pontos dessas reclamações que nós ouvimos ontem até mesmo durante o julgamento e outros em repercussões em algumas entrevistas. Então, o processo é que daqui a alguns minutos, em 15 minutos no máximo, inicie então esta sessão que marca o último dia de julgamento para aceitar ou não esta denúncia contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros 7 denunciados. Então, a informação de momento mais recente, atualizada, é que o ex-presidente não vai assistir ao julgamento aqui na sede do Supremo Tribunal Federal. E claro que nem mesmo os deputados que aqui estiveram hoje compareceram também para este último dia de sessão. Nonato. Muito obrigado. Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando para a gente essas informações. E nós já convidamos aqui os nossos comentaristas também. Deise Ciocari e Fábio Piperno estão conosco nesta manhã analisando esse julgamento que ocorre na primeira turma. Piperno e Deise, queria chamar a atenção para uma presença ontem da Hildegard Enrel, que é a filha da Zuzu Engel, né, que perdeu o irmão também no período da ditadura, e do Ivo Herzog, filho do Vladimir Herzog, outra figura que infelizmente também perdeu a vida no período do regime militar. E a gente está falando de um atentado, um suposto atentado ao Estado Democrático de Direito. O Piperno, bem significativas essas duas presenças ontem também no julgamento, não? Olha, a jornalista Hildegard Engel, ela era irmã do Stuart Engel, foi um rapaz morto pela ditadura militar no início dos anos 70, e aí, então, por conta disso, começou todo o trabalho da mãe dele, a estilista Zuzu Engel, exatamente para que o governo reconhecesse a morte e entregasse os restos mortais do filho, né? E ela acabou sendo também morta, né, por uma ação da ditadura militar. E no caso do filho do Vlado, lá do Vladimir Herzog, ele morreu também aqui em São Paulo, nas dependências do DOPS. Ele foi levado para prestar um depoimento na saída do trabalho e nunca mais voltou para casa. Então, é óbvio que quando se leva ao banco dos réus uma tentativa de golpe, é claro que isso também significa em mexer nessas feridas, ainda abertas para muita gente. E veja, isso tudo acontece no momento em que um filme brasileiro, tá, se torna uma obra premiada pelo Oscar, também por revirar esse período, também por lidar com esse período. Então, isso tudo é muito sensível e é claro que o simbolismo foi muito forte.
Agora, Deise, queria também ouvir uma análise sua a respeito dessa possibilidade da ausência de Jair Bolsonaro hoje, nesse segundo dia, e trazer também uma repercussão da fala da ministra do Orçamento, Simone Tebet, que disse ontem também, no Bom Dia Ministro, que ela entende que Bolsonaro já é uma carta fora do baralho. Será mesmo? Soraya, o fato dele não estar presente hoje também é um dia muito importante, então ele mantém a posição dele, ele se mantém próximo do processo, mas sem se submeter ao cerimonial do Supremo, né? Então é uma posição de estar ali presente, mas não se submeter a todo o rito processual, né? Isso é estrategicamente muito bem pensado, ele não ficar lá no segundo dia, porque as pessoas também não vão ver a reação dele no possível desfecho da opção por condená-los, por considerá-los réus, né? Então é uma estratégia muito bem pensada, porque mediaticamente não abala a imagem dele, né? Não pelo menos momentaneamente. O fato da ministra dizer que ele é carta fora do baralho, eu não veria desse jeito ainda. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem um grande capital político, ele ainda mobiliza uma base muito fiel da direita brasileira. A gente tem que esperar os próximos meses para ver como que ele vai reagir com essa decisão do STF. E, de novo, aquilo que a gente tem reiterado aqui na Jovem Pan, ele vai continuar sendo um cabo eleitoral importante durante as eleições de 2026, quem ele indicar para sucessor vai ser um nome importante ou a direita vai procurar um nome menos desgastado? Então, são muitas perguntas ainda para serem respondidas. A gente tem que lembrar, só para finalizar, Soraya, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é um dos grandes personagens da direita brasileira. O Piperno até falava ontem aqui que a gente sempre teve a direita brasileira, mas não com essa representatividade que a gente tem hoje. E isso se figura muito no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, dizer que ele já é uma carta fora do baralho, alguém que teve uma importância tão grande na direita, eu acho que é um pouco precipitado.